câncer de mama é o tumor mais frequente no Brasil. Cerca de 65 mil novos casos por ano ocorrem aqui no nosso país. Vamos entender quais são os seus principais fatores de risco. O primeiro deles, e pode até parecer óbvio, é o sexo feminino. Como assim, doutor, sexo feminino? É isso mesmo. Ser mulher é o principal fator de risco para desenvolver câncer de mama. Porém, a gente não pode esquecer que homens também podem ter a doença. Cerca de 1% dos casos de câncer de mama ocorrem no sexo masculino. Um outro fator bastante conhecido é a idade. Quanto mais tempo vai passando, quanto mais idade uma mulher vai tendo, maior a chance dela ter câncer de mama. Se a gente pegar uma mulher até os seus 50 anos, a chance dela ter câncer de mama é em torno de 2%. Se essa mesma mulher chegou aos seus 70 anos sem ter tido câncer, o risco dela vir a desenvolver um tumor depois dos 70 chega a 10%. Se pegarmos todo o risco ao longo da vida da mulher, é em torno de 12% a 13%. Um outro fator de risco bastante conhecido é história familiar. Quanto mais rica for a história familiar para câncer, maior a chance de ter câncer de mama. Principalmente quando existe uma síndrome hereditária na família que predispõe o surgimento de tumores, como, por exemplo, o câncer de mama ligado ao BRCA. Sabemos que as mulheres que têm a mutação do BRCA chegam a 90%, quase 100% de chance de desenvolver câncer ao longo da sua vida. Outro fator de risco bastante conhecido é a obesidade, principalmente quando essa obesidade ocorre após a menopausa. Alguns fatores de risco menos conhecidos, mas que são importantes também. Por exemplo, não ter tido filhos, ou ter tido seu primeiro filho com uma idade mais avançada. E quando a gente fala idade mais avançada, a gente fala a partir dos 25 anos. Isso aumenta a chance de ter câncer de mama. Outro fator, não ter amamentado seu filho. Então, a mulher que não amamentou também tem um maior risco de desenvolver a doença. Outros pontos. Menarca precoce. O que é menarca? É a primeira menstruação muito cedo, principalmente se for antes dos 13 anos. E menopausa tardia. Então, quanto antes for iniciar, o seu período reprodutivo da mulher, para começar a menstruar, e quanto mais tempo ela ficar, provavelmente está mais exposta aos hormônios femininos, isso aumentando o risco do câncer de mama. Falando em hormônio, claramente isso já está bem documentado, o risco de desenvolvimento de câncer associado à reposição hormonal na mulher, principalmente pós-menopausa, por causa dos sintomas. Algumas mulheres acabam fazendo a reposição hormonal e isso aumenta o risco da doença. Consumo de álcool excessivo também já está provado. A questão do cigarro não é tão clara. Um outro fator, esse bem menos frequente, é o uso da radiação em região de tórax, principalmente quando criança que tiver algum tumor e precisaram fazer radioterapia, isso aumenta também o risco de câncer de mama. Vocês podem ver que existe uma grande gama de possíveis efeitos adversos, cada um deles com uma pequena porcentagem de aumento do risco da doença, mas a gente deve ficar atentos e sempre que existir a dúvida, conversar com o seu médico, fazer uma avaliação com o mastologista, para que a gente possa estimar qual é o seu risco de desenvolver câncer ao longo da vida e determinar se é necessário fazer alguma estratégia diferenciada para o screening, ou para o rastreio de possível tumor. Lembrando que todas as mulheres a partir dos 40 anos já apresentam indicação de fazer mamografia uma vez ao ano, para diagnóstico precoce, tanto de lesões pré-malignas como de tumor.